No próximo sábado teremos mais uma edição do UFC e dessa vez o UFC numerado, o UFC 322. Teremos duas disputas por cinturão. Na penúltima luta a gente tem a Valentina Shevchenko defendendo o cinturão contra o Weili Zhang na categoria peso mosca e na luta principal a subida do Islam Makhachev para o meio médio tentando ser um duplo campeão contra o Jack Della Maddalena. O card tá muito bom e eu vou fazer live pré-evento na quinta-feira às 6 da tarde, tá? 6 da noite ali, né? Vou fazer uma live conjunta com o Caio da CFX, com o Pinheiro lá do Canal Osso, então vai ser bem legal. A gente vai falar de todas as lutas, enfim, o que a gente acha, palpite, fezinha, enfim, todo aquele pacote. E durante o evento eu tô pensando ainda se eu vou fazer live ou não. Por quê? Porque o horário é um pouco tarde e como eu gravo os vídeos de resultados, talvez fique complicado de fazer a live. Então eu ainda tô decidindo, tá? Mas vamos pro horário então, já que eu tô citando isso. O card preliminar começa às 8 da noite e o principal à meia-noite. Então vai até tarde aí. Então você tem que se preparar, comprar um energético, enfim, cochilar de tarde, vai ter que fazer alguma mágica para aguentar o tranco, né? Vamos lá. Primeira luta da noite, categoria peso leve, temos o Matheus Camilo contra o Vyacheslav Borchev. Se eu não me engano, essa luta foi casada mais recente, então a gente ainda não tem a cotação atualizada ali na stake, mas o favoritismo está a 61% para o Matheus Camilo. A stake deve colocar muito em breve aí a cotação dessa luta, lembrando que a stake é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil. Todas as cotações que eu estou usando aqui, eu tirei de lá. E se você quiser criar sua conta lá, já que é a parceira oficial do próprio UFC, é totalmente legalizado, obviamente, é o site que eu sempre uso, então o link está sempre aqui embaixo do vídeo no comentário fixado. É bem fácil de usar, é só você aproveitar aí o link, beleza? E vamos lá para a segunda luta, categoria peso médio. Temos o Baysangur Sussurkaev enfrentando Eric Mekônico. E o favorito, e extremamente favorito, é o Baysangur. Ele tem 88% de favoritismo. Lá na stake ele tá pagando 1,12 e o Eric tá pagando 6,75. Lembrando que as cotações são do momento que eu tô gravando o vídeo, né? Elas variam conforme as pessoas vão fazendo as suas escolhas, tá? Na próxima luta, no peso palio, peso palha, a Angela Hill, 12ª do ranking, enfrenta a Fátima Klein. E a Klein é extremamente favorita, 80% de favoritismo. Ela paga 1,21 e a Angela Hill 4,50. Lembrando que as lutas mais relevantes que eu tiver vontade de falar e achar que vocês vão ter interesse, eu vou entrar no detalhe, tá? Na próxima, peso pena, luta interessante, hein? Pat Sabatini contra Shep Mariscal, luta muito equilibrada. Pat Sabatini tem 56% de favoritismo, ele paga 1,73, enquanto o Shep Mariscal tá pagando 2,12. Não vou falar muito detalhadamente da luta, apesar de eu achar uma luta boa, só vou dar um resumo aqui, tá? O Pat Sabatini, ele vem aqui com 2 vitórias seguidas, tá? Ele ganhou na penúltima do Jonathan Pearce e na última do João Anderson Brito. Ele é um cara que usa bastante as quedas, né? Bom ali de grappling e tal. Teve uma derrota para o Diego Lopes por nocaute, né, em 1 minuto e meio, e antes ele tinha perdido do Damon Jackson, mas todas as outras ele acabou vencendo. O estilo dele é esse, tá? Não tem muito golpe na trocação, muito volume, mas também não toma muito golpe. O que ele faz é isso, gruda, derruba, já que ele tem uma taxa alta de quedas, uma precisão boa e sempre busca a finalização. Ele também tem uma média alta de finalizações tentadas ali, tá? E o Shep Mariscal é um cara que não perdeu ainda no UFC, tá? Ganhou bônus de luta da noite contra o Morgan Shahiri. É um cara guerreiro, tá? É um cara que tem muito volume de golpe, tem bastante queda também, não tanto quanto o Pat Sabatini, mas tem. Tem uma defesa de quedas razoável, né, de 73%. Então é uma luta aqui que, na minha opinião, ele deve tentar defender as quedas e ali, na base da força, da pressão, da agressividade que ele tem e tudo, né, deve dar um aperto ali no Pat Sabatini. Então, na minha opinião, a luta deve ser decidida em quem vai conseguir manter a luta onde quer. Apesar do Mariscal ter também esse jogo de quedas, né, já que o fraco do Sabatini talvez seja ali uma diferença entre eles, né, na trocação, talvez o Shep Mariscal use técnica e força para manter em pé e o Sabatini, que é pequenininho e tal ali, tenha dificuldade e acabe sofrendo um pouco, né? Mas, enfim, eu acho que eu vou com azarão, tá? Eu acho que eu iria de Shep Mariscal aqui, apesar do Pat Sabatini ser muito bom, mas é uma questão de estilo, né? Mas enfim, vamos ver. Na próxima luta, temos ali no peso médio o Gerald Meerschaert contra o Kyle Daukaus. Kyle Daukaus muito favorito, 76%, ele paga 1,30 e o Meerschaert paga 3,50. Nem tem muito o que acrescentar aqui, concordo com as bolsas, acho que o Daukaus deve vencer. Na próxima, no peso galo, temos o Malcolm Wellmaker enfrentando o Cody Haddon, e o favorito é o Wellmaker com 58%. Ele paga 1,67 e o Cody paga 2,50.
2,20. Aqui, o Malcolm Wellmaker, caso alguém aí não saiba, né? É aquele moleque novo que vem bem hypado, que vem nocauteando todo mundo, né? Ele nocauteou no Contender, depois ele nocauteou na estreia no UFC, o Cameron Saaiman, depois ele nocauteou na última luta o Chris Moutinho, né? Todos no primeiro round, todos com cruzado de direita, e as duas lutas no UFC recebeu bônus também, tá? Então é um cara assim, 10-0, né? É um cara que tem muito punch, muito punch, principalmente na mão específica, que é a direita, e o golpe específico, que é o cruzado, tá? E aqui eu não duvido que ele faça exatamente a mesma coisa. Esse moleque é bom, tá? Tá hypado, é um moleque novo, então assim, sempre vai ter aquela questão, né, do tipo, será que é muito hype? Será que às vezes ele vai pegar um cara mais duro e aí, tipo, vai dar um fraud checked ali, né? Vai parecer que o cara não era tudo isso e tal, enfim, não sei. Mas aqui eu ainda acho, tá, que ele talvez consiga vencer e talvez da mesma forma, né? Nocauteando e quem sabe aí com um cruzadão. Mas é uma luta relativamente não complicada, né? Mas uma luta diferente porque o Cody Haddon aí tem algumas quedas e tal, tem um jogo ali que quem sabe, né? Ele não tome cuidado com essa mão direita e entregue mais dificuldade, né? Talvez faça a luta durar mais que um round, pelo menos, porque o Malcolm Wellmaker vem ganhando tudo aí no primeiro round. Então, luta legal, quero bastante assistir essa luta. E indo para a próxima, peso mosca, Erin Blanchfield, quarta do ranking, enfrenta a Trace Cortez, que é a oitava, e a favorita é a Blanchfield com 67%, ela pagou em 47% e a Trace Cortez 2,70%. Aqui é uma luta que eu até comentei na última live que eu fiz com o Caio lá e com o pessoal do canal Osso, né, que eu tava muito na dúvida, tá? E eu ainda tô, na verdade. Apesar de estar 67% para Blanchfield, eu ainda não sei exatamente o que eu acho, tá? Tem uma hora que eu penso e eu falo, pô, eu acho que a Trace Cortez até faz sentido ser favorita, porque ela amarra bem, né? Tem ali seu jogo de wrestling chato e tal. Só que depois eu olho pra Blanchfield e falo, pô, mas se pegar os nomes que a Blanchfield enfrentou também, então assim, eu não sei ainda, tá? Sinceramente, eu tô na dúvida. Talvez, né, tem hora que eu penso, a Blanchfield eu acho que eu boto como favorita, mas talvez a Trace pelo estilo seja interessante, aproveitar uma cotação de 2,70. Então, assim, eu tô meio lá e cá ainda, tá? Talvez a Trace Cortez no jogo de pressão, numa luta mais amarrada, chata, quem sabe ela não consiga vencer. Então, sei lá, eu ainda tô meio na dúvida aí dessa luta. Mas luta, teoricamente, boa tecnicamente. Entretenimento eu não garanto muito não, porque pode ser que seja meio truncada essa luta. Na próxima luta, peso médio, temos o Gregory Rodrigues, o Robocop, contra o Roman Kopylov. O Kopylov é o 15º no ranking, né? E o favorito é o Robocop com 61%. Ele paga 1,56 e o Kopylov 2,43. Aqui é engraçado, né? Porque já acontece aquele fenômeno de quando o cara tá bem, com vitórias, ele vem favorito contra todo mundo, né? Como o Kopylov perdeu do Borrachinha, e o Borrachinha lutou muito bem, o Kopylov já aparece aí pagando 2,40 e tanto, né? Então, meio que parece que perdeu um pouco do hype, do prestígio. E junto a isso, o Robocop, na última luta, nocauteou no primeiro round, ganhou bônus de performance contra o Jack Hermansson. Aqui, o que eu acho, tá? Sinceramente, eu acho uma luta bem complicada. E por quê? Vamos lá, a gente consegue, na minha opinião, separar aqui. É uma luta de 3 rounds, tá? Então tem isso para considerar, mas eu acho que o Robocop, o primeiro round vai ser muito forte, como ele sempre faz, só que o Kopylov é um cara durável, né? É difícil de você nocautear ele. E eu acho que se o Kopylov não for nocauteado no primeiro round, se ele aguentar o tranco, talvez o Robocop caia de rendimento, que geralmente ele cai um pouco no segundo, no terceiro e tal. E o Kopylov é um cara que sempre consegue manter o ritmo ali, tá? Então, primeiro, segundo ou terceiro, tanto faz. Ele tem geralmente o mesmo volume de golpe, a mesma velocidade, é um cara que é muito técnico. Ou seja, eu consigo enxergar dois cenários, né? O Robocop ganhando no começo da luta, né? Realmente porque vai estar com muita potência ainda e tal, então às vezes se acertar no lugar certo ali pode acabar com a luta, e se durar e tiver o segundo e o terceiro round, o segundo pode ser um round parelho, e aí beleza, se o Robocop vence, aí eu acho que o terceiro pode ser que ele perca, mas aí ele ganhou por 2-1, né? Então, como é uma luta de 3 rounds, fica mais difícil ainda de pontuar. Agora, se realmente o Robocop perder muita performance e o Kopylov tiver na distância boa que ele tem, reflexo, tal, na técnica, às vezes ele pode ganhar de virada, né, no segundo, terceiro round, enfim. É uma luta, na minha opinião, difícil de escolher, por isso, tá? Porque de um lado a gente tem um cara que é extremamente poderoso atacando, né, que é o Robocop, e do outro um cara técnico, um cara rápido, com boa distância, então fica um duelo ali difícil, tá? Na minha opinião. Então, eu entendo o favoritismo do Robocop, fico um pouco na dúvida, tá? Eu vou tender
aqui ia ser contra o Brasil. E aí eu sou, pronto, o maior vilão do universo. Mas eu acho que o Kopylov deve vencer, talvez numa decisão aí, 2 rounds a 1. Segundo e terceiro round ele deve vencer. Ele deve perder o primeiro, ganhar o segundo e o terceiro, tá? Talvez, se o Robocop desgastar demais, o Kopylov poderia até achar um nocaute. Mas, do mesmo jeito que o Robocop também poderia nocautear no primeiro. Enfim, é uma luta de um cara, na minha opinião, com muito punch, poder de nocaute, contra um cara talvez mais ágil, mais técnico, mais alinhado, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Tá? Da última vez eu dei palpite pro Kopylov e, se eu não me engano, eu fui de Kopylov contra o Borrachinha? Eu acho que eu fui, né? Então, se eu fui de Kopylov contra o Borrachinha, eu errei. Então, eu espero ir de Kopylov e errar de novo, porque eu quero que, apesar do meu palpite ser um, né? Eu quero, óbvio, que o Robocop ganhe, né? Porque o Kopylov que se lasque, não torço pra ele, né? Só acho ele um bom lutador, mas eu prefiro 1000 vezes que o Robocop ganhe. E indo para a última luta do preliminar, temos no peso médio também, mesma categoria, Bonico contra Rodolfo Vieira. O favorito, não muito, é o Bonico com 58%, ele paga 1,44 e o Rodolfo tá pagando 2,80. Essa luta, se eu não me engano, tava no card principal e eu acho que eles desceram porque a galera tava falando, pô, de novo o Bonico no principal, o cara perdeu a última luta, blá, enfim. Eu sei que ele veio aí para a última luta do preliminar, o que é uma luta muito importante, porque é o que chama a atenção para o pay-per-view em si, né? Mas vamos lá, o Bonico perdeu a última luta, nocauteado, né? Contra o René de Ridder lá, aquela luta onde ele tomou a joelhada, que ele perdeu no segundo round, que todo mundo ficou chocado e tal, né? E o Rodolfo vem de vitória contra o Trajan Gore e na penúltima ele tinha perdido na decisão para o André Petroski. Aqui, o que eu acho? Eu acho que faz sentido o Bonico ser o favorito, tá? Eu acho que a proporção até que tá ok, 58 ali, no máximo 60-40, eu acho que faz sentido, porque o Bonico tem um excelente wrestling e o ponto forte do Rodolfo é justamente o jiu-jitsu. Só que a gente sabe o que geralmente acontece. O cara do wrestling que vai ditar onde a luta acontece. Então, se ele quer a luta em pé, se ele quer a luta no chão, ele pode escolher. Dificilmente, né, nesse nível de wrestling, né, é difícil o cara do jiu-jitsu conseguir derrubar. Ou seja, ele vai depender do Bonico para poder usar a luta agarrada, a não ser que tenha um clinch, de algum jeito consiga derrubar, se embolar, sentir algum golpe, enfim, tem várias formas, né? Mas normalmente o Bonico que deve conseguir escolher onde a luta acontece. Aí, nenhum dos dois tem uma boa trocação, né? Os dois se viram, os dois, enfim, o Rodolfo até é um cara muito forte, melhorou bastante na trocação, então ali vira um jogo mais complicado, né? Então, assim, eu acho, tá, que o Bonico deve acabar levando porque eu acredito também que ele tem talvez um melhor condicionamento físico ali, tá? Então eu acho que às vezes o Rodolfo, a minha impressão, né, é que ele se perde um pouco quando ele começa a apanhar, se incomoda ali, muitas vezes ele vai com muita sede ao pote e cansa bastante também, até porque ele é muito grande, né, muito forte, então eu acho que o Bonico vai conseguir, se for o caso, desgastar ele na hora que for fazer força um contra o outro ali, fazer um wrestling, alguma coisa assim, pode decidir, né, se tá bom em pé ele mantém em pé, se ele vai pro chão ele acha que tá bom, ele também pode ir pro chão, então como ele tem essa capacidade de ditar onde a luta acontece por conta do bom wrestling, eu acabo arriscando nele e concordando com as bolsas, tá? Mas é assim, mais uma luta onde eu tô palpitando, contrariando a minha própria vontade, porque eu, óbvio, quero que o Rodolfo ganhe, né? Porque, porra, não... Bonico, assim, é aquilo, né? É um bom lutador, o cara do wrestling e tal, mas eu não tenho afinidade nenhuma, né? É triste ter que escolher, dar o palpite, né? Não é uma escolha, né? Mas dar um palpite porque eu acho que o cara vence, sendo que não é o que eu quero que vença, né? Mas é isso aí. Vamos para o card principal. Peso leve, Beneil Dariush contra Benoit Saint-Denis. Dariush é o nono do ranking e o Saint-Denis é o 13º. O Saint-Denis é favorito com 64%, mesmo estando atrás do ranking, né? Ele paga 1,52 e o Dariush paga 2,55. Aqui eu concordo com as bolsas, tá? Acho que o Saint-Denis deve acabar vencendo, mas é aquilo, é uma luta complicada de dar palpite, na minha opinião, porque são dois caras que o forte mesmo é a luta agarrada, tá? Só que o Benoit Saint-Denis, eu acho que é favorito, e concordo com as bolsas, não só porque ele ganhou as 2 últimas lutas, e ganhou do Ruff, e o Dariush as últimas 3 só ganhou uma, né? Perdeu 2 nocauteadas, inclusive. Mas é porque
eu acho que o Dariush, na trocação, talvez realmente seja mais contundente que o Dariush. Eu acho que força física ali, a minha impressão é que o Benoit Saint-Denis também é mais forte fisicamente. O Benoit Saint-Denis, além de tudo, é mais novo também. Então talvez o gás também, às vezes, assim, ele faz força demais e tal, mas talvez a condição de fazer pressão, né, o gás em si ali, talvez também seja melhor. Então, fisicamente, e também nos golpes na trocação, eu acho que ele tem vantagem, tá? Fora a idade aí que eu falei e tal, talvez o momento também seja um pouco melhor. Então, assim, eu acho que vários pontos específicos e na luta agarrada em si, que pode acontecer de trocar a posição ali, eu sinceramente não enxergo muito um finalizando o outro, tá? Eu acho que eles têm um nível muito alto e que devem se equilibrar. O que vai fazer diferença, óbvio, é o de sempre, quem cai por cima, né? Porque no MMA faz muita diferença. E no caso aqui, quem tem mais quedas e também mais precisão nessas quedas é o Saint-Denis. Tá? O que o Dariush tem melhor é a defesa das quedas. Realmente, o Dariush se defende melhor. Mas, mesmo se a gente for ver média de finalizações, o Dariush tem menos também. Tá? Então, o único número de grappling que o Dariush tem mais é a defesa de quedas, que é cerca de 12% a mais. Então, quantidade de queda, precisão das quedas, média de finalização, tudo a favor do Saint-Denis. E se a gente vai para a trocação, o Saint-Denis tem mais precisão nos golpes, mais volume de golpes, recebe um pouco mais golpes, né? Porque também a defesa dele é menor. Então tá meio mesclado aqui. Eu acho sim uma luta equilibrada, mas eu concordo com as bolsas. Eu puxo um pouco aí meu palpite para o Benoit Saint-Denis. Depois a gente vai para o meio médio, a gente tem o Carlos Prates contra o Leon Edwards, excelente luta, né? O Edwards é o quarto do ranking e o Prates é o nono, o favorito é o Carlos Prates com 65%, ele paga 1,47, o Leon Edwards 2,70. Aqui é uma luta que eu fico dividido, né? Porque eu nunca sei qual o Leon Edwards que eu vou ver, né? Então é aquilo, se eu for imaginar que o Leon Edwards que vai fazer essa luta é o Leon Edwards das duas derrotas recentes, que é um Leon Edwards meio apático, que o cara tá no corner com aquela cara de bunda que parece que não quer estar ali, eu acho que o Carlos Prates não só vence, como até nocauteia esse cara, tá? Agora, se é aquele Leon Edwards confiante, com sangue no olho, né? Ainda mais aqui nesse caso que não deram um grappler para ele, porque o cara que já enfrentou grappler na vida, né? Finalmente deram um striker, lembrando que o Edwards é um striker e é excelente nisso. Então assim, se ele lutar despreocupado com a luta agarrada, se ele tiver animado, né, não tiver deprimido, eu acho que realmente é uma luta muito perigosa pro Carlos Prates, tá? Então assim, eu até dividiria dessa forma. Se eu visse o Leon Edwards com vontade de lutar, né, disposto, né, eu acho que eu até colocaria ele como favorito, porque realmente ele é muito técnico, né, muito rápido, é um cara longo ali, é um cara inteligente, tá, é um cara que toca e sai, então assim, teoricamente seria um estilo poderia parecer bom pro Carlos Prates, porque o Carlos Prates contra-golpeia muito bem, então o Edwards ficar vindo para botar volume nele e tal pode atrapalhar. Só que aqui tem uma diferença, né, porque o Carlos Prates pode, às vezes, fazer a luta só na trocação. O Leon Edwards não necessariamente. O Leon Edwards tem quedas, tá? Ele tem jiu-jitsu. A gente viu muito disso, né? Porque ele conseguiu derrubar o Colby Covington 2 vezes, o que é um absurdo, tá? Ele tinha conseguido derrubar na luta com o Kamaru, ele chegou a derrubar o Kamaru, né? Então, assim, é um cara que tem um nível de quedas, né? Uma boa qualidade ali para derrubar. Tá? Então ele derrubou caras extremamente difíceis, wrestlers, então eu acho que se ele quiser derrubar o Prates para pontuar, ele consegue, tá? De novo, ele tem um jiu-jitsu decente também, então ele também pode, às vezes, acabar usando isso. Então, assim, e na trocação ele pode evitar. Então, esse é o meu ponto. Ele não precisa necessariamente só atacar, ele pode fazer aquele bate-sai, já que o Prates é mais plantado, né? Então, bate-sai, finta a queda, chega no final do round, pum, derruba. Então, assim, se ele tiver um plano de jogo mais nesse estilo, evitando o confronto direto e lutando MMA, eu acho que ele tem chance de ganhar, talvez numa decisão, mas tem chance, tá? Só que para isso ele tem que ser resiliente, né? Não pode estar ali com aquela cara de bunda dele sem vontade. Então, se ele tiver com essa cara de bunda sem vontade, aí eu concordo. Eu acho que o Prates entraria como favorito e muito provavelmente nocauteando. Por quê? Porque toda mãozada que ele acertar, toda porrada que ele acertar, o Leon Edwards vai cada vez mais ficar triste com a vida e vai querer, né, ficar naquela desanimado. Aí precisa do corner chacoalhar ele. Então, assim, o Leon Edwards, na minha opinião, ele é muito parecido com a Namayunas, sabe? Tem essa questão psicológica que afeta muito. Se o cara tá com o psicológico em dia, o cara é realmente um lutador excepcional. Agora, se o cara tá ali pensando na morte da bezerra na hora da luta, o cara não luta nada. Então, assim,
Como vai ser meu palpite? Dito tudo isso, né? Eu enxergo uma luta muito, muito equilibrada, muito mais do que as bolsas colocam. E eu tenderia, se eu confiasse no Leon Edwards, né, na performance dele, no dia bom dele, eu colocaria ele de favorito. Mas eu não vou colocar porque eu acho que ele vai aparecer como nas lutas recentes. Ele vai aparecer ali e vai estar desmotivado. Né? Vai ficar com aquela cara ali, né? Às vezes vai se frustrar porque não se encontra, toma um golpe forte, e aí eu acho que ele vai acabar perdendo, tá? Então é isso. Como eu não conto com o Leon Edwards entregando 100% da performance dele, e eu acredito que o Carlos Prates vai entregar 100% da vitória dele, porque diferente do Leon Edwards, o Carlos Prates tem sangue no olho, tem vontade de fazer acontecer, né? Tem vontade de dar show, tem vontade de nocautear, tá? Então, isso muda muito, né? Assim, a gente vê nitidamente, né? O Carlos Prates tem sede, né? Esse é o meu ponto. O Leon Edwards não parece que tem mais, porque já foi campeão, sabe? Tá meio assim, tipo, vamos ver o que acontece. Então, é muito difícil. Por mais que o cara seja muito bom, é difícil de acreditar. Então, o meu palpite é boa parte baseado nisso, mais no mental até do Leon Edwards do que nele tecnicamente, tá? Então, eu vou com as bolsas, porque chutando qual versão de Leon Edwards eu vou ver, eu acho que eu vou ver essa Leon Edwards, essa versão meio xoxa aí dele. Espero que tenha ficado claro aí o meu raciocínio, né? Não estou dizendo que eu estou certo, mas vocês podem dar a opinião de vocês aí embaixo. E vamos para a próxima luta. Temos no meio médio Sean Brady contra Michael Morales, tá? A gente tem o Sean Brady em segundo no ranking, enquanto o Michael Morales é o oitavo. Uma luta interessante também, né? E aqui é o contrário, ao invés de ser o Carlos Prates que tá lá para trás ser favorito, o cara mais para trás aqui, que é o Morales, não é favorito, tá? O Sean Brady é favorito com 58%, tá bem apertado, 1,64, Michael Morales 2,25. Aqui, sinceramente, eu não concordo com a proporção e não é porque eu sou mais conservador, aqui é o contrário, tá? Eu acho que o Sean Brady poderia ser até mais favorito. Então o Michael Morales não é perigoso? Não, é extremamente perigoso. Ele pode acabar com o Sean Brady, às vezes, no primeiro round. Só que, cara, sinceramente, eu acho muito difícil isso acontecer. E, na verdade, eu acho que o mais provável é o Sean Brady amassar. Por quê? Porque ele vai entrar para derrubar e fazer o jiu-jitsu, que é o que ele sempre faz, tá? Ele derrubou 7 vezes o Durinho, ele derrubou 5 vezes o Leon Edwards, tá? Ele derrubou 5 vezes o Kelvin Gastelum. Então, assim, ele pegou 3 caras que defendem muito bem queda e derrubou quantas vezes quis, inclusive finalizando o Gastelum, ganhando bônus, e finalizando também o Edwards e também ganhando bônus. Então, assim, é um cara que ele vai direto e reto para a estratégia dele. Pressão, queda, controle e tentativa de finalização. Já o Michael Morales é um cara que vem com muito volume de golpe, vem nocauteando, né? Ele nocauteou o Durinho, nocauteou no Magny, tinha nocauteado lá nas primeiras lutas também no UFC e tudo, né? Na decisão ele ganhou do Max Griffin e do Jake Matthews. Então, assim, é um cara que tem muito volume, muita contundência, né? Tem uma defesa de quedas muito boa, tá? 89%, só que o problema é que a defesa de quedas é boa, mas ele vai pegar o cara que, sei lá, de todos que ele enfrentou, nenhum talvez tivesse a mesma qualidade e intensidade do Sean Brady. Então, eu colocaria o Sean Brady com 65, talvez até 70-30, apesar do risco do Morales acertar a mãozada e nocautear, eu acho que a tendência é que o Sean Brady controle e finalize ou ganhe numa decisão muito, muito chata, tá? Então, acho que o Sean Brady passa dessa aí meio que relativamente tranquilo até, né? Depois falando isso, né? Mas vamos ver. Às vezes na hora eu zico, né? Chega lá, o Morales dá um knockdown logo de cara, nocauteia, enfim, vai saber. Mas eu acho que o natural é o Sean Brady dominar. Depois a gente vai para a penúltima luta, peso mosca, campeã Valentina Shevchenko defendendo contra o Weili Zhang, que está subindo de categoria para tentar o segundo cinturão, e a leve favorita é a Valentina com 53%. Ela paga 1,81 na stake e a Weili Zhang paga R$2. Luta extremamente difícil também de dar palpite, tá? Eu, sinceramente, é tanto equilíbrio, é tanta qualidade que, para mim, o que vai fazer diferença, o que eu acho que deve fazer diferença, que é difícil da gente até adivinhar, na verdade, é a questão da categoria de peso. Por quê? A Valentina tá no peso mosca, mas ela lutava de galo, né? E a Weili Zhang lutava de palha e tá subindo pro mosca. Então, é basicamente pegar uma peso palha contra uma peso galo, né? E a gente se encontrar as duas no meio ali. Tudo bem, a Valentina no peso galo era pequena, tá? O ideal para ela é o peso mosca. Mas ela conseguia lutar no peso galo e fez 2 lutas, por exemplo, com a Amanda Nunes, né? Então, é realmente uma lutadora que tem condição de bater de frente, mesmo com quem é bem maior que ela. Então, a Weili Zhang sendo menor, tudo bem que aí ela vai estar mais forte, desidratamento, tal. Ainda assim, eu acho que fisicamente
existe uma vantagem. Da mesma forma que existia uma vantagem física da Amanda contra a Valentina, na minha opinião, existe da Valentina contra a Weili Zhang. Então, de novo, eu sempre falo isso nas lutas recentes aí da Valentina, né? Ela não tá mais no auge, realmente, né? Se tivesse no auge, acho que seria uma luta bem mais fácil. Então, deve ser equilibrada, como as bolsas colocam, porque ela não tá no auge enquanto a Weili Zhang tá. Então, o que eu quero dizer? No geral, a Valentina, eu acho até mais lutadora que a Weili Zhang, no geral, tá? Pegando tecnicamente, assim, né? Toda lutadora, todas as características dela e tudo. Eu acho que o auge da Valentina, ela ainda é melhor do que o auge da Weili Zhang. Até porque, pra mim, o auge da Weili Zhang é hoje. E a Valentina não está no auge, e ainda assim eu concordo com as bolsas. Eu acho que a Valentina é leve favorita. Mas por quê? Por conta do conjunto ali, técnico das duas? Não, é o que eu falei. Eu acho que o desempate, o nível tá tão alto, tá tão pau a pau ali, eu acho que o desempate, na minha opinião, pode acontecer por conta da diferença realmente de categoria, tá? Eu acho que a Valentina não vai sentir tanto a força da Weili Zhang quanto as meninas do peso palha sentem, né? E a questão do gás, por exemplo, a Valentina mesmo não estando no auge, ela tem muito gás. QI de luta dela é absurdo. Então, assim, ela sempre vai escolher onde a luta acontece, tá? Então, ela tem quedas para isso. Então, assim, ela troca muito bem, só que ela derruba muito bem, tá? Ela controla muito bem no chão. Ela tem muita absorção de golpe, ela tem muita agressividade. Enfim, a Valentina tem, cara, todos os recursos ali. Ela tem tudo, por isso que ela é tão boa e para muitos uma das maiores da história. Então ela tem assim o arsenal completo. Ela pode literalmente escolher qual o jogo que ela quer fazer. Ah, eu quero só trocar? Beleza, eu tenho como fazer isso. Ah, eu quero só derrubar. Tá bom, eu posso fazer isso. Eu quero só controlar na grade ou só controlar no chão. Tá bom, eu posso fazer isso. Então, tipo assim, ela tem o repertório ali para abrir, né, o papel ali, pegar o papelzinho e a caneta e escrever o que eu quero. Meu plano de jogo vai ser esse. Pronto, beleza. Ela pode fazer. Não tem limite para ela. Agora, no caso da Weili Zhang, é quase isso, né? Ela realmente troca muito, derruba muito, controla muito, tem muito gás, muita absorção. Então você vê como todas as características, porque o que eu falei da Valentina basicamente serve para a Weili Zhang. Ela pode escolher onde a luta acontece também. Só que qual que é a diferença aqui? A diferença é que elas podem escolher onde querem que aconteça, só que as características físicas, tá? Talvez a força ali, o costume da categoria, tal, fique mais a favor da Valentina, até porque a Weili Zhang sofre menos na desidratação, mas é sempre aquela coisa. Beleza, mas ela ganha potência? Ela perde velocidade? E a absorção? Será que o cansaço vai fazer diferença porque tá mais pesado e tem mais massa magra? Então, tipo assim, é um monte de pergunta difícil de responder. Então, para não colocar 50-50, que é quase isso que eu acho, tá? Eu faço como as bolsas. Eu coloco 53% para Valentina por conta desse pelinho aí da questão da categoria de peso, que inclusive é o mesmo argumento que eu tenho para a luta principal que a gente vai chegar agora. Categoria peso meio médio, temos o Islam Makhachev subindo, tentando ser duplo campeão, contra o Jack Della Maddalena. E o favorito, com 70%, é o Islam Makhachev. Ele paga 1,36 na stake e o Jack Della Maddalena paga 3,15. Aqui o que eu acho? Tá? Eu que sou o maior amante de russo, segundo a maioria das pessoas que comentam aí, eu não acho que o Makhachev é favorito. Mesmo tendo 70% de favoritismo como as bolsas, eu vou ser do contra, tá? Eu vou de Jack Della Maddalena. E como eu disse, o argumento é parecido com o da luta passada. Eu acho, tá, que a diferença de categoria aqui vai ter impacto na luta. Claro, isso é um achômetro, não tem como ter certeza. O cara pode subir e melhorar, pode subir e piorar, já falei isso 200 vezes, então pode ser que a gente veja, como eu vi fotos do Makhachev, tá muito mais encorpado e não sei o quê, pode ser que ele venha até melhor que no peso leve e atropele o Jack Della Maddalena, mas não tem como saber, tá? O que eu arrisco é que o Jack Della Maddalena tá mais habituado na categoria e não vai sentir um cara que vai oferecer tanto risco assim, tá? Não acho que vai sentir realmente a mesma dificuldade. Vamos lá, o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que o Makhachev vai conseguir entregar uma boa performance, tá? Eu acho que ele deve até conseguir derrubar sim, beleza? Deve conseguir controlar por um tempo, mas eu não acho que ele consiga trabalhar isso por 5 rounds contra um cara da categoria de cima. Então, eventualmente, o Makhachev derruba, eventualmente ele controla, eventualmente ganha 1 ou 2 rounds, só que eu acho que no contexto geral da luta de 5 rounds, eu acho que o Jack Della Maddalena vai dar um jeito de vencer por 3 rounds a 2, às vezes um 4-1, ou alguma coisa do tipo, né? Então eu acho que ele fica com o cinturão, ele consegue defender, tá? E existe a possibilidade, não só dele, no contexto geral de 5 rounds, conseguir ganhar a luta, como ele até
talvez conseguir nocautear, tá? Acho difícil, mas pode acontecer dele conseguir nocaute. E aqui, qual que é a questão? Por que que eu não acho o Makhachev favorito? Porque, de novo, ele toma alguns golpes ali, tá? Ele cansa às vezes ele não segue o plano de jogo de necessariamente ficar toda hora no grappling, que eu acho que seria o ideal, entendeu? Então, tem muitas coisas do estilo dele, do plano de jogo dele, que dá oportunidades para o Jack Della Maddalena. Se fosse o Khabib contra o Jack Della Maddalena, eu talvez colocasse o Khabib de favorito. E por quê? Ah, porque você acha o Khabib melhor que o Makhachev? Porque... não é nada disso. É porque o Khabib, ele era 100% focado no grappling. Então ele ia fazer o quê? E ele tinha condição física de fazer isso. Ele ia ficar 25 minutos grudando e dando queda, e controla, bate, busca a finalização. Então ele ia ganhar mais rounds, tá? O Makhachev não tem condições físicas de fazer o que o Khabib fazia, de ficar 100% no grappling. E por ter uma trocação muito melhor que a do Khabib, ele se sente confortável em trocar, o que, na minha opinião, não é uma boa ideia aqui, porque o Jack Della Maddalena é muito bom nisso. Você entendeu? Então é uma questão de jogo, não é uma questão de gostar mais de um ou do outro, ou qualquer coisa. É simplesmente uma questão de jogo. Eu acho que o Makhachev não tem condições de fazer 25 minutos do que precisaria fazer, que é só grappling. Para mim seria o plano mais seguro para ele, só grappling contra o Jack Della Maddalena. Então, assim, ele vai precisar trocar. Se fizer só o grappling, ele vai cansar, entendeu? E até porque tá na categoria de cima, talvez isso também dê mais força e tudo, mais pressão, mas o gás também vai embora mais rápido. Então, assim, por conta, de novo, da subida de peso, de pegar um cara mais habituado e dele não ter, na minha opinião, como fazer 25 minutos só de grappling e dar oportunidades na trocação e ser atingido eventualmente ali, eu acho que o Jack Della Maddalena vence na decisão ou talvez até consiga um nocaute. Então, é difícil, né? É um palpite muito impopular, porque 70% tá pro Makhachev, mas, cara, eu sinceramente acredito nisso. E, de novo, tá? Tanto esse quanto da luta passada são palpites considerando a dúvida da subida de peso. Então, assim, eu tô colocando que os dois atletas que já estão na categoria não têm uma desvantagem contra quem tá subindo. Só que eu não tenho bola de cristal, né? É um achismo aqui. Mas é isso, tá? No geral, esse é o card. Pra mim, um card sensacional, pelo menos no papel. Aqui, a minha expectativa de nota é nota 8, 9 pro evento, então você vê que eu tô hypado para esse evento. E é isso, eu quero saber a sua opinião, seus favoritos, comenta tudo aqui embaixo, tá? Resumindo, eu botei Jack Della Maddalena, botei ali Valentina Shevchenko, botei o Sean Brady, botei o Carlos Prates, botei o Benoit Saint-Denis, botei o Bonico, botei o Kopilov. Acho que dos mais certeiros que eu tenho já, né, uma decisão tomada são esses aqui, tá? O resto tô mais na dúvida ali. Mas lembrando, vai ter live quinta-feira às 6 da noite, né? 6 da tarde ali, aqui no canal, beleza? Fazendo com o resto do pessoal e a gente discutindo tudo aqui. Então é isso, vejo vocês lá. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!